Sabe uma Esse coisa que eu aí, lembrei que a gente Marco. tava falando de coisas bizarras e veio na minha cabeça, de coisas que intrigam, até a gente comentou dos OVNIs e tal. E uma coisa que eu percebo muito e que intriga as pessoas quando eu falo desse tipo de conteúdo é de morte. Cara, essa não... Por quê? É um grande tabu, Aham. pra começar, né? É um real tabu. E que as pessoas têm um medo gigantesco da própria morte. Porém, tem uma curiosidade absurda de saber possibilidades, coisas diferentes. E por incrível que pareça, já existe muita inovação nesse meio. Caralho, mano. Por exemplo, na Califórnia, há pouco tempo atrás, foi liberada a opção de compostagem humana. Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa. O que é a compostagem humana? Você pensar assim, né? Você pensar hoje nas formas mais convencionais de se celebrar a última etapa de um corpo, que seria, né, durante um velório com um enterro ou com uma cremação, né, fazer essa celebração. Quais são os problemas que são acarretados por isso? Primeiro vamos pegar pelo enterro, né? Que muitas vezes as pessoas têm a visão de que seria a forma mais ecológica e menos danosa. Mas qual que realmente é o problema? Você coloca a pessoa dentro de um caixão. O que é um caixão? É uma estrutura de madeira com um monte de verniz e tinta, que são materiais super maléficos para o meio ambiente, e com inserts metálicos, coisas que você obviamente usa para a estruturação do caixão, e que são contaminantes assim reais para o meio ambiente. Esse é um ponto. Outro aspecto, os locais onde tem os túmulos, né, a manutenção sempre não é tão eficaz quando deveria, né? Certo. Então você acaba também gerando um outro problema, que é uma contaminação do solo pelo necrochorume. Necrochorume é o líquido que é gerado da decomposição do corpo humano. Então você causa um problema sério naquele solo que tem, por exemplo, a maioria dos cemitérios. Não dá para generalizar, mas assim, é mais ou Sim. menos como funciona o procedimento. Aí você tem outra opção, que seria a cremação. A cremação, obviamente, é uma queima em massa de itens. Tem um corpo, que é um componente orgânico, com o caixão, com O caixão também é cremado, é tudo? Dependendo da cremação, vai. Que louco. Até porque eu acho que por uma questão mais humana, sabe? É, Se você também você não vai colocaria um ver, monte de Só o corpo assim, ali. sabe? Eu acho que Tá, mais de entendi. uma Core questão. o negócio, né? Senão Se fica meter um muito... pneu ali, fica... Você imaginou? Não. Não, você entendeu? Senão fica um negócio muito... Muito Imagina para as holocausto. pessoas que realmente fazem isso, Entendi. sabe? O trabalho. Eu acho que até por esse aspecto, talvez eles até transportem para algum outro tipo de Recipiente, alguma coisa assim. mas continua sendo uma queima que gera uma quantidade de dióxido de carbono considerável. Então você tem esses dois lados. E aí o que seria a compostagem humana? Seria a colocação do corpo em condições de uma compostagem perfeita, controlada dentro de cabines, né? E que você promove como se aquilo fosse um material orgânico de uma composteira. Tá. Né? Você colocar um material orgânico para ele virar um tipo de como se fosse um adubo, né? Uma terra ali adubada. Interessante. Né? Isso seria a compostagem humana, então com umidade controlada, todas as condições climáticas perfeitas. Então na Califórnia foi liberado essa opção de compostagem humana. E tem umas celebrações que são feitas, tem todo um sistema ultra tecnológico para isso. Só que aí eu comecei a pesquisar as coisas que também existiam. Já existe também um tipo de caixão, que é um caixão de micélio. Vocês sabem o que é micélio? Não. Micélio é uma estrutura que é biológica, que ela se desenvolve quando você junta uma certa quantidade de fibras, juntamente com um fungo, que cria como se fosse um cogumelo. Tá. Então, é uma fibra de emaranhados desse tipo de fungo. Tá. Parece uns cogumelos mesmo. Uhum. Só que você consegue fazer estruturas, às vezes, com formatos, se você Legal. quiser. Do próprio micélio. Hoje em dia já existem embalagens de micélio Olha em só. alguns países, inclusive embalagens anti-impacto, porque eles podem ser assim muito eficientes para esse tipo de usabilidade, mas também com uma aplicação voltada para um caixão. Legal. Então essa empresa desenvolveu um caixão que ele é basicamente um ambiente muito fértil para que aquele corpo, quando em decomposição, ele possa se transformar em novas vidas ali. Olha só Que já legal. são as próprias vidas dos fungos Aham. e cogumelos que vão surgir dali,
como também das possíveis outras formas de vida que possam aparecer por ali. Cara, que loucura, legal. Meu, Aí que eu pesquisei tudo isso de fora. Uhum. E aí eu falei, poxa, vamos ver o que já tem aqui no Brasil. E aí, cara, foi quando eu fiquei bizarramente chocado com o que já existe aqui. Tem uma empresa que chama Bioparque do Brasil. Eles desenvolveram um sistema com base em um estudo de um tipo de biourna que foi estudado lá de fora, da Espanha. Eles trouxeram essa biourna para o Brasil. Urna é um negócio... Eles fizeram os melhoramentos, é como se fosse um vasinho, a urna. Fizeram melhoramentos, patentearam esse produto. E hoje eles fazem um negócio incrível, que eles pegam as cinzas das pessoas falecidas que precisam ser cremadas, é mais pela celebração e pela transformação, e eles pegam isso e transformam em um tipo de fortificante, e eles fazem o plantio de uma árvore. Olha só que legal. E aí eles fazem todo o monitoramento dessa árvore durante um período de 12 a 24 meses para garantir que ela realmente vai crescer. E quando ela está apta, ela é transplantada para um parque. Legal, que demais! Cara. Mano, isso é sensacional. Isso é muito legal. E aí, assim, é muito tipo, legal. É papo sério de, tipo, você olhar uma árvore e falar, mano, é meu avô. Tipo exatamente. Isso, né? E aí, assim, as árvores, elas ficam com... elas podem ter opção, né, de você colocar com um totem, com QR Code. Você coloca lá com o seu celular e você tem como se fosse um mural de lembranças do seu avô, por exemplo. Ah, legal. Com fotos, com depoimentos, cartas, sei lá, o que você quiser colocar lá. Todos os familiares têm acesso e você consegue ir modificando de acordo com o que você quiser. Meu, então, que demais. Cara, já vamos... Eu quero introduzir... Impressionante. Aproveitar que você abriu a porta da bizarrice. Vamos partir pro bizarrice. Vamos. Cara, você já viu aquele lance de, tipo, um exemplo? Minha avó falecida já foi. Tá. É um armazém que eu coloco áudios da voz dela ali e a partir disso a inteligência artificial... começa como se fosse falar com você, né? Como se fosse a sua avó. Exatamente. Cara, isso é bizarro, assustador. Cara. E assim, acho que... O voto é não. Só pra vocês terem, só pra concluir, eu tive uma experiência muito louca. Eu perdi meu tio há uns menos de um ano. Tá. E aí, eu fui, não sei porquê, eu tava chorando mal, lembrando dele. Eu abri a conversa que eu tive com ele e fui ouvir os áudios. Mano, foi uma sensação bizarra. Saber que o cara já foi, eu tava ouvindo a voz dele ali. É uma sensação muito louca, cara. Eu acho que é um mix de sentimentos complexo. Eu acho que ele não é tão soft como, por exemplo, você ressignificar essa passagem por um... Exato. Exatamente. Então você fazer meio que essa transição acaba gerando uma sensação, né, de luto que ela é mais devagar, ela é mais muito devagar, branda, entendeu? Sim. E eu acho que isso é um dos fatores com que fazem, né, com que essa proposta seja tão impactante. Mas eu também acho um pouco assustador esse lado. O humano precisa passar pelo processo do luto, não tem como, não tem... Porque, cara, eu até vi também de você mandar o áudio, etc, mas também eu vi que tem uma outra que tava pegando fotos de pessoas mortas e fazendo, tipo, você coloca um óculos VR e você vê ali a pessoa que morreu, tá entendeu? Louco, pelo amor de Deus. Sabe gente, que eu mas acho? a pessoa pode entrar numa noia tão grande que ela achar que aquilo lá é a pessoa e ficar Exatamente. ali, entendeu? Não só isso, a gente tava falando de robôs, de inteligência artificial. Pô, se a gente pensar, por exemplo, nas próximas gerações, se isso for possível, né, de transformar a voz, quem sabe no futuro colocar aquela voz num robô. Nossa senhora. Daqui a pouco você fica pensando, poxa, o que é a pessoa, enfim, em si? Cara, Porque você vai ter a voz da pessoa, talvez você tenha uma característica de personalidade parecida, não vai mais ter esse senso de vida. Então eu acho que é por isso que é complicado. Cara. Mas assim, uma coisa que eu sei que eu tenho certeza que a tecnologia tá trabalhando é no lance da prorrogação da vida, né? Não tem menor. Que uma coisa é fato, sei lá, 70 anos atrás, cara, a estimativa de vida era 50 anos, 40 anos, e olha lá. Hoje em dia já tem gente que chega a 100, 120, tranquilão, fumando um malborão ali. E eu acho que aí você faz até uma conexão com a questão da forma de consumo, né? Que as pessoas, eu acho que teve um movimento muito grande com a Revolução Industrial e tal, que os produtos industrializados foram, assim, um tipo de opção que, cara, todo mundo consumia numa quantidade altíssima. Hoje a gente já tem uma visão disso como produtos muito quimicamente modificados,
que podem gerar diversos problemas, que tem uma quantidade, às vezes, de gorduras e de sal, sódio extremamente elevada e que não são tão bons. Então você já tem uma cultura muito mais de cultivar, de ser mais natural, tal, o que acho que contribui para isso, com a questão da medicina, com os avanços e afins. E eu acho que até tem um ponto interessante que a gente vai, infelizmente, experienciar e tá com essa questão de mais presente no nosso futuro, que é relacionado a essa questão do plástico. Se hoje a gente tem presença de plástico, às vezes microplástico no sangue, quem nos garante que isso não pode ser um potencializador de doenças futuras? Entendeu?